Oi, oi, boa noite. Bom, fazer a prova de 2019. E, e aí eu compartilho aqui. Pera lá. Boa noite, tudo bom? Estou arrumando aqui para começar. Imagina, que é isso? Eu vou começar agora, nem compartilhei nada ainda. Vamos lá. Pegar aqui, provinha. Cadê a provinha? Aqui. Aí eu tô abrindo, já compartilho. Ui, ui. Pera. Gente, que demora. Eu fazia a provinha. Tem a prova da URGS de 2019, ela tá bem boa, assim. A gente fez 2020, fizemos algumas de 2022, porque 2021 não teve. Eu sempre me confundo com isso. E aí hoje a gente pega de 2019. Aquela de 2022, gente, aquilo é um horror, é um desespero aquela prova. A de 2019, ela é uma prova boa de fazer, sabe? Porque ela aborda, tipo, tem questão de tudo ali. Então, eu acho que é bacana da gente resolver ela. Eu vou compartilhar aqui, aí eu vou fazer questão por questão e vou complementando, vou revisando, enfim, tá? Deixa eu só fechar aqui. Gente, o que está acontecendo? Não está abrindo a prova. Deixa eu compartilhar já. Que até amanhã vai. Acho que agora deu. Agora sim. Agora acho que vai dar. Vamos compartilhar a telinha. É que hoje eu tô no meu home office e aí o sinal, o meu modem fica meio longe. E eu não tô né, onde eu costumo dar aula, que é na mesa da sala. Tipo, aqui, ó, ali é uma escada, gente. Isso aqui é o palácio dos meus gatos, né? É a escada deles aí. Acho que já tá compartilhando. Então, vamos lá. Vamos começar. Provinha de Biologia 2019. Já começa com a bio, né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui a fonte. E aí a gente vai fazendo e a gente vai comentando, eu vou botando as observações, enfim, tá, gente? Aquele nosso combinado de sempre. Olha só, aqui na questão 1, diz assim, é uma questão de verdadeiro e falso, e o assunto é sobre agrotóxicos. Então, olha o que a gente tem aqui, né? Vamos dar uma olhadinha. Diz assim,
Aqui. Assinale com V ou F, né? As afirmações abaixo sobre os agrotóxicos. Então, ele vem dizendo assim, que agrotóxicos são substâncias transgênicas. Gente, substância transgênica é em ser vivo, né? Agrotóxico não é um ser vivo. Logo, agrotóxico não tem como ser uma substância transgênica. Se sumiu a tela, não se preocupem, tá? Eu estou tentando abrir um outro arquivo editável aqui. Porque cargas d'água, eu não sei, que ele não está querendo abrir a forma editável para mim. Eu vou tentar de novo. E vamos ver se vai dar. Porque eu queria uma forma que eu pudesse editar, agora eu acho que vai dar. Então, assim, para agrotóxico, não pode ser transgênico, porque quem que é transgênico? Para ser transgênico, tem que ter um DNA, pelo menos, né? E agrotóxico não tem DNA, agrotóxico é uma substância. O que a gente vai ter de transgênicos são o quê? São animais, são plantas, não um agrotóxico. Então, aqui, ó, a gente vai ter um F, né? Um F de falso, certo? Então, se a gente for olhar por esse lado, agrotóxicos, né, são substâncias transgênicas, não são transgênico. Para ser transgênico, tem que ser um ser vivo. Aí depois a gente tem aqui, o uso indevido de agrotóxicos pode causar um desequilíbrio nas populações de abelhas que são expostas a diferentes substâncias. Até uns anos atrás, poucos anos atrás, foi muito comentado na imprensa a questão do uso excessivo de agrotóxico, correlacionando isso com a extinção de abelhas, né? Falando do risco que o planeta corria em relação a isso, porque por mais tecnologia que a gente tenha, não tem como a gente tipo, dizer assim, olha, não precisamos mais de abelhas, as abelhas elas fazem a polinização, por mais tecnologia que a gente tenha, elas são necessárias sim, tá? Então, sem abelha, não existe a questão da polinização, tá? Então, verdadeiro, tá? Vocês estão vendo que tá uma merda isso aqui, mas tudo bem. Ela é verdadeira. Não sei como é que tá aparecendo aí para vocês. Espera aí. Vou pegar aqui. Aqui. Então, aqui nós temos que o uso de agrotóxico indevido, né? Causa desequilíbrio e pode levar à extinção de abelhas. A água sanitária é eficiente para remover agrotóxicos e depois a gente vai ter ali, ó, o hábito de descascar frutas e legumes remove os agrotóxicos. Essas duas são falsas. Por quê? A água sanitária, ela elimina parasita, ela elimina bactéria, ovinhos de verme, né? Protozoários, mas ela não elimina agrotóxico. E se a gente descascar ali uma fruta, uma verdura, o agrotóxico ele fica impregnado, né, gente? Então, infelizmente, isso não é possível, tá? Então, se eu fosse colocar aqui para vocês a justificativa, ó, vou colocar aqui no cantinho. Aqui, né? Então, primeira questão que a gente vai dizer é que apenas seres vivos são transgênicos. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto que a gente precisa considerar, meu Deus, transgênicos, tá? O segundo ponto que a gente precisa colocar aqui é que descascar ou lavar vegetais não elimina agrotóxicos. Aí eu já mando para vocês bonitinha, tá? Todos os pontinhos aqui.
Aí. A próxima. Vamos lá. Considere as afirmações abaixo sobre as membranas plasmáticas de células animais. Então, gente, essa questão é uma questão de membrana plasmática. Então, olha só, o que vai ter aqui, né? Os íons potássio tendem a sair da célula por difusão simples, a favor do seu gradiente de concentração. Sim, tá? O potássio, ele é sempre mais concentrado dentro da célula. Então, ele sempre vai ter mais dentro da célula do que fora. Isso vai fazer com que esse potássio precise sair, ele precise ser eliminado. Então, ao ser eliminado, ele vai ser eliminado por difusão e ele vai para o lado onde tem menos potássio. Então, a 1 está certo. Açúcares de pequena cadeia e aminoácidos em células de mamífero necessitam da ajuda de proteínas carreadoras para atravessar a membrana. Sim, a 2 também está certa. Essas proteínas carreadoras aqui, ó, para atravessar a membrana, é um caso que a gente vai chamar de difusão facilitada, tá? Então, o que acontece aqui, ó, difusão facilitada, tá? E a enzima é a permease, tá? Isso aqui, gente, olha só vai ocorrer, então, para açúcar, né? Tipo glicose, açúcar simples. Ai, o meu gato tá querendo entrar, gente, eu vou ter que abrir a porta. Peraí, ele tá desesperado, ele miando. Então, isso aqui vai acontecer só em açúcar simples e aminoácido. A ocorrência de estímulos em células nervosas de mamíferos provoca a entrada para o citoplasma de potássio. Gente, assim, ó, estímulo de células nervosas é bomba de sódio e potássio, não pode ser difusão. Então, aqui, ó, estímulos de células nervosas é por bomba de sódio e potássio. Então, isso aqui, ó, aqui tá o erro. Não pode ser difusão simples. O correto aqui seria a bomba, né? A bomba de sódio e potássio. Aí eu vou mandar essa provinha comentada, tá? Só vou abrir para o meu gato aqui, que ele tá chorando. Peraí. Vem cá. Ele tava chorando na porta, tadinho. Enfim. Então tá, vamos lá, vamos seguir. Ele estava chorando, não sei se vocês estavam ouvindo que ele estava miando. Ele é muito fofo, tá? Vai na casinha. Vai nessa casinha, vai. Pronto. Deu. Olha só, gente, a questão 4. Eu pulei a 3. Desceu. Tá. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparece. Então, ele vem falando assim, ó, o íon pontinhos integra a molécula de DNA, RNA e ATP. Gente, ATP significa trifosfato, né? Então, é fósforo. DNA, RNA, eles são formados por nucleotídeos, e esses nucleotídeos também contêm fósforo, tem um grupo fosfato, né? Aí tem um açúcar, que é uma pentose, e uma das bases nitrogenadas. Então, o fósforo, ele vai estar presente nos dois. Então, eu vou botar aqui um P maiúsculo, que é o símbolo do fósforo, e a gente já sabe que ele vai estar presente nos dois. Já o sódio contribui, né? A gente, na verdade, fica entre a e a E. E aí, o sódio é a
transmissão do impulso nervoso. Como assim? Porque transmissão de impulso nervoso é sempre por bomba de sódio e potássio. E aí a gente já mata, né? Então, aqui a gente vai ter ainda o íon ferro. O ferro, ele é um íon que vai participar da formação ali da mioglobina e da hemoglobina. O que seria a mioglobina, né? A mioglobina seria um pigmento respiratório. Assim como no sangue, nós temos a hemoglobina, no músculo nós temos a mioglobina, ela que vai transportar oxigênio e gás carbônico no músculo, tá? Então, aqui a gente fica com a letra E. Ai, meu Deus, o que ele quer agora? O que é, Orfeu? Letra E. O que tu quer? Vem cá. Vem. Vem. Eu não posso ficar abrindo e fechando porta para ti o tempo inteiro, cara. Esquece. Vem. Ele nunca aparece. Hoje ele tá carente. Deixa ele aqui. Então, assim. Tá. Aí a gente vai ter a questão 4. Olha só. A questão 4, ela é uma questão de organela celular. Certo? Então, ela diz assim. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. Aí ele está falando de uma organela chamada peroxissoma. Gente, os peroxissomos, eles são organelas que fazem a desintoxicação da célula, tá? Então, eles vão fazer a desintoxicação da célula em caso de medicação, de droga, de bebida alcoólica e de água oxigenada, tá? Esse tipo de organelos, peroxissomos, durante muito tempo, os pesquisadores achavam que eles eram uma espécie de lisossomo. Hoje a gente sabe que não. Então, assim, ó, quando se fala em peroxissomo, a gente vai estar falando de duas funções. Então, até assim, se tu for parar para pensar, se peroxissomo, né, eles fazem desintoxicação de bebida alcoólica, de medicação, né, de drogas, qualquer tipo, bebida alcoólica e medicação são drogas, né? Então, qual é o órgão do corpo que faz isso? É o fígado. Então, no fígado a gente tem grande quantidade de peroxissomo, mas a principal função, a função primordial do peroxissomo é a degradação da água oxigenada. Então, de que vem essa água oxigenada? Porque a água oxigenada ela é tóxica, tá? Para o nosso corpo. E a água oxigenada ela vem lá do metabolismo de proteína. Então, quando a gente faz a digestão proteica, o fígado acaba produzindo um pouquinho ali de água oxigenada. E essa água oxigenada, ela precisa muito ser degradada. Por quê? Porque se ela não for degradada, ela vai causar uma intoxicação. Então, o peroxissomo, ele tem um tipo de enzima que faz isso. Esse tipo de enzima se chama catalase. Então, eu vou botar aqui, ó, que é através da enzima catalase, tá? Na verdade, os peroxissomos, então, eles têm essa função e eles também têm a função de degradação de ácido graxo. Certo? E aqui, então, a gente tem essa explicaçãozinha. Qualquer coisa, vocês vão perguntando aí, eu vou tocando. Ó, a questão 5, ela é uma questão de histologia. Agora que eu vi ali, a Luísa falou que foi essas gatas dela. Eu não sei por que gato fica tão nervoso com porta fechada. Eu tô deixando a porta fechada porque meu namorado tá na sala e ele tá organizando umas coisas lá. E a minha gata tá lá com ele. Só que
O meu gato, ele é, tipo, muito neurótico, ele só fica onde eu tô. Entendeu? Daí, tipo, ele tava muito desesperado de estar fechado. De eu estar fechada no quarto sozinha. Só que agora ele tá... Agora ele vem ali. Bom, minha gata vai com todo mundo, ela é super dada. O meu gato, gente, ele é muito neurótico. Ele é muito neurótico. É sério. Olha só, essa questão 5 é uma questão sobre tecidos ósseos, tá? Então, ai, não, ai, assim, ó, eu não sei se eu já contei para vocês, tá? Mas é até ridículo. Sabia que o meu gato teve que fazer terapia? É sério, o meu gato fez terapia. Eu tive que, por um tempo, parar com a minha terapia, para o meu gato fazer terapia, gente. É sério, é sério. Ele é muito neurótico, ele é muito neurótico. E, tipo assim, se eu troco um móvel, alguma coisa de lugar, ele fica muito, muito nervoso, ele fica muito ansioso, ele tem que ser tudo certinho, assim. Ele é bem louco. Quando eu me mudei, ele ficou doente, ele não ia mais na areia, ele não comia, ele só ficava escondido, assim, agachado, se tremia. E ele começou a adoecer, que ele não ia na areia, ele não foi... E daí eu levei na veterinária, ela disse que ele tá com síndrome do pânico. E daí a veterinária falou que ele precisava fazer terapia. E daí eu comecei a rir, eu disse, não pode ser. Gente, por Deus, tá? A terapeuta do gato vinha aqui em casa tratar ele. E ele melhorou, tá? É sério, assim, é inacreditável, mas o gato melhorou com a terapia. Gente, que porta é essa? Bom, então vamos lá. Tem isso. Tem isso. A mulher chegava aqui com uma mala cheia de brinquedo, com hormônio de gato, e ficava fazendo várias coisas, interagindo com o gato dela, foi observando como ele reagia, e ela traçou o perfil psicológico do meu gato. O meu gato seria tipo uma pessoa, assim, com ansiedade e toque, sabe? Tem que ser tudo organizadinho, assim. Ele fica muito nervoso com coisas fora do lugar. Jesus. Bom, olha só. Aqui a gente tem 4 funções de células ósseas. E embaixo a gente tem 3 tipos de células ósseas. Então, a gente vai ter que ver dessas 4 funções, uma vai ficar de fora, porque são 4 funções diferentes para 3 tipos de célula. Então, a gente vai ter que ver, vai ter que associar essas colunas, tá? A gente tem aqui 3 tipos de células ósseas. Olha só. Quando a gente fala de uma célula óssea chamada osteoblasto, eu já vou até colocar aqui. O osteoblasto, tudo que termina com blasto é célula jovem, tá? Então, o osteoblasto é uma célula jovem que produz matriz. O que é matriz? Produz osso, tá? Vai ficar lá sintetizando, fazendo osso o tempo inteiro, tá? Osso novo, assim. Poderíamos assim dizer, tá? Essa é a função do osteoblasto. Quando o osteoblasto fica adulto, ele vai virar uma célula adulta, obviamente, e vai passar a se chamar osteócito. O osteócito não faz nada. Ele tem um metabolismo muito reduzido, tá? Gente, não faz nada. Fica lá, de boa, tá? Quietinho. Ele não faz muita coisa. Quando ele é jovem, ele é um osteoblasto, aí sim, aí ele trabalha pra caramba, tá? Bom, e aí nós temos aqui o osteoclasto. O que é o osteoclasto? Ele faz fagocitose, né? Ele vai fagocitar, ele vai comer, assim, pedacinhos doces, como se fosse aqueles pequimens, sabe? Que vão fazendo comendo, assim. Eles comem, tá? Então, ele faz fagocitose óssea. Tipo uma pessoa quando usa aparelho nos dentes, né? Por que ela acorda um dia o canino tá aqui, ela dorme num dia o canino tá aqui, ela acorda o canino tá num outro lugar? Porque sob pressão, os osteoclastos eles vão cavando verdadeiros buracos nos ossos. E aí os osteoblastos vão vindo atrás produzindo osso novo.
é a dessa forma que os dentes se movimentam na mandíbula e na maxila. Então, vamos lá. Macrófagos multinucleados da matriz óssea, responsáveis pela disponibilização de minerais armazenados no osso. Olha só, fagocitose osteoclasto. O que é um macrófago? Um grande fagocitador. Então, aqui, ó, nós temos o número 1, certo? Aí, depois nós temos ali célula de reserva lipídica da medula óssea. Gente, reserva lipídica é gordura, não é célula do osso. Ele vai estar na medula óssea porque ele está preenchendo o osso, mas daí, nesse caso, são células chamadas adipócitos, tá? Então, a 2 não entra aqui na jogada. Aí, depois a gente tem células jovens, osteoblasto, tá aqui o número 3. E depois, células aprisionadas na lacuna, com metabolismo mais lento, osteócito, número 4. Então, aqui a gente tem 3, 1, 4. Letra D. Aqui, certo? E aí, vamos para a questão de número 6. Essa questão de número 6 é uma questão sobre ciclo menstrual. E aí, o ciclo menstrual tende a ser um conteúdo que o pessoal, às vezes, tem um pouquinho mais de dificuldade. Vamos dar uma olhadinha. Olha só. Ela está dizendo o seguinte. O primeiro dia de menstruação corresponde ao início de um novo ciclo reprodutivo e está associado à queda nos níveis de estrógeno e progesterona no sangue. Gente, vamos lá. Essa aqui é verdadeira, tá? Por que que é verdadeira? Porque os hormônios sexuais femininos são, sim, o estrógeno e a progesterona. Durante, ó, a primeira vez que uma mulher menstrua na vida, a primeira menstruação de uma mulher, ela é chamada de menarca. Quando a mulher menstrua a primeira vez, ela só vai sair do ciclo menstrual o dia que ela entrar na menopausa. Tá? Então, quando ela entrar na menopausa, sai do ciclo menstrual. Então, assim, toda mulher que já teve a primeira menstruação e ainda não entrou na menopausa, ela está vivendo um dia do ciclo menstrual dela. Ela não precisa estar sangrando para estar no ciclo menstrual. Quando a mulher menstrua, ali uns 2, 3 dias antes, ela tem a TPM, né? Que para algumas mulheres é mais forte, para outras é mais leve. Por que que acontece a TPM? Porque ocorre uma queda muito brusca dos hormônios sexuais femininos. Eles praticamente terminam. E quando esses hormônios baixam muito, o útero não se mantém e a mulher menstrua. Cada dia, sempre que uma mulher menstrua, o primeiro dia de menstruação de uma mulher é o primeiro dia de um novo ciclo. Aí eu até brinco que é uma coisa meio poética, né? Que a cada menstruação, um ciclo se encerra para que outro comece. E aí, o que que acontece? Se a mulher menstruou, é porque os níveis de estrógeno e de progesterona caíram. Quando essa mulher fica menstruada, o corpo começa a repor o estrógeno e a progesterona. É por isso que quando uma mulher entra na menopausa e ela não menstrua mais, ela precisa fazer o tratamento de reposição hormonal, porque como ela não está mais menstruando, esses hormônios não são repostos. Tá? Sempre que a gente menstrua, esses hormônios estão sendo repostos. Então, a primeira ali, correta. Aí a segunda diz o seguinte, a cada novo ciclo, nas mulheres em idade reprodutiva, várias ovogônias são hormonalmente induzidas a iniciarem o seu ciclo meiótico. Gente, não pode ser várias ovogônias, é uma. Uma. É um ovócito, na verdade, não é nem ovogônia. Não é nem ovogônia. Não é nem ovogônia, é um ovócito. Tem mais de um erro aí. Vocês já imaginaram se a cada ciclo menstrual uma mulher liberasse 6, 7 óvulos? A gente ia parir assim, que nem gato, que nem cachorro.
Cada vez que uma mulher tivesse filho, ia nascer ali 6, 7, tá? Então, é um ovócito. Então, essa aqui, ó, é falsa. Depois, a gente vai ter aqui o corpo lúteo, ou corpo amarelo, que se forma no ovário após a ovulação, secreta progesterona, que estimula o endométrio a entrar em sua fase secretória. Pois bem, no nosso ovário tem milhares de gametinhas, tá? Milhares de óvulos, tanto no ovário direito quanto no ovário esquerdo. Toda vez que uma mulher vai iniciar um ciclo, de forma muito aleatória, um desses óvulos, um desses ovócitos, serão sorteados da vez. E aí, ao longo de uns 15 dias, esse ovócito, ele vai maturando, ele vai ficando pronto, e a região que ele está no ovário, a região do ovário onde está esse óvulozinho que está sendo preparado, ela começa a inchar. E ela fica com uma bolota, o ovário fica com uma bolota que é visível ao olho nu, parece um espinhão inflamado. E dentro dessa bolota tem o gametinha feminino. Quando a mulher entra no dia fértil, essa, abre aspas, bolota explode, ela rasga. E aí ela libera o gameta para dentro da tuba. Ela vai fazer essa liberação. O gameta vai para dentro da tuba uterina. O que acontece? Aquela área no ovário, que ficou inchadona, parecendo uma espinha zona inflamada, vai continuar inchada. Por quê? Porque ela inchou tanto até o ovócito explodir ali, ser expulso para a tuba. Quando ele vai, aquela área do ovário parece uma lesão, parece um espinhão, assim, que a pessoa espremeu e inflamou, uma bolota gigante. Essa bolota gigante, ela recebe um nome que se chama corpo lúteo, que eu posso chamar de corpo lúteo ou que eu posso chamar de corpo amarelo. E o que seria o corpo lúteo? O corpo lúteo, ele é uma glândula temporária. Como assim? Ele vai, quando o óvulo é expulso e fica aquela área lesionada, essa área lesionada que a gente chama de corpo lúteo, vai começar a produzir um hormônio chamado progesterona. Então, esse corpo lúteo vai produzindo progesterona. Só que esse corpo lúteo, com o passar dos dias, ele vai começar a cicatrizar, ele vai começar a regredir, ele vai começar a secar. E aí, conforme ele vai secando, vai parando de produzir progesterona. E aí ele vai diminuindo e a progesterona também. Ele vai diminuindo e a progesterona também. Até que vai chegar um ponto que ele cicatriza, que ele desaparece, ele secou. E aí, nesse momento, a progesterona para de ser liberada. Como a progesterona para de ser liberada, o útero feminino não aguenta, porque ele precisa da progesterona para se manter. E aí, quando o útero não aguenta, ele descama e a mulher menstrua, tá? Que é o que a gente chama de fase de secreção. Então, aqui, ó, verdadeiro. E aqui, a queda definitiva dos hormônios no sangue, na menopausa, induz o término do ciclo menstrual. Até aqui tá certo. E os ovócitos residuais, que são aqueles que não foram ovulados, né? Aqueles que o ovário não trabalhou, permanecem em metáfase 2. Não, gente, eles se desintegram e morrem. Por isso que mulheres, quando vão ficando mais velhas, ainda não tiveram filhos, elas optam por congelar esses ovócitos, porque a partir do momento, né, que ela entrar em menopausa, acabou, ela não tem mais gameta, tá? Então, aqui, letra C, beleza? Então, vamos lá. Aqui nós temos a 7. Então, a 7 diz assim:
O número de pessoas que se recusam a vacinar seus... Ai, isso me deixa indignado. O número de pessoas que se recusam a vacinar seus filhos, influenciadas principalmente por informações não científicas, veiculadas nas redes sociais, tem crescido significativamente. Considere as afirmações sobre as vacinas. A volta de doenças que já haviam sido controladas no país está relacionada à resistência das vacinas, desenvolvidas pelos organismos patógenos. Gente, vírus, bactéria, eles não desenvolvem resistência à vacina. O retorno de doenças que tinham desaparecido, elas ocorrem justamente graças às pessoas que não vacinam. Então, essa aqui é muito falsa. Afirmação falsa, né? Ó. Aí nós temos aqui 2. A base do funcionamento das vacinas é a produção de células de memória que facilitarão a proteção contra o patógeno em contatos futuros. Só uma coisa, né, gente? Patógeno é quem causa doença. Então, é um verme, enfim. Sempre que a gente fica doente, o nosso corpo, ele produz células de memória para ajudar esse corpo a trabalhar contra esses agentes invasores, caso a pessoa adoeça novamente, tá? Então, essa aqui é verdadeira. As vacinas consistem em anticorpos isolados de micro-organismos causadores de doenças. Na verdade, não são anticorpos. Por quê? Porque o anticorpo já é a própria proteína de defesa. Então, não é o anticorpo. Na verdade, a vacina, ela é formada por antígenos. O que é antígeno? Antígeno é pedaço de vírus, pedaço de bactéria. Então, a resposta correta aqui seria antígenos. Certo? Então, essa aqui também é falsa. E aí, a gente fica apenas com 2. Letra B. Certo? E aí, vamos para 8. Seres humanos necessitam armazenar moléculas combustíveis que podem ser liberadas quando necessário. Molécula combustível, né, gente, é molécula de energia, tá? Carboidratos armazenados sob a forma de glicogênio, correspondem ao requerimento basal de uma semana. Errado. Carboidrato dá muita energia, mas não é por uma semana. É por um dia. A gordura possui maior conteúdo energético por grama do que o glicogênio? Sim, a gordura, ela é sempre mais energética. Então, tá certo. Indivíduos em jejum prolongado necessitam metabolizar moléculas de tecido de reserva? Sim. Se tu ficar em jejum, tu vai queimar gordura. Tu vai gastar açúcar, tu vai gastar carboidrato do teu corpo, vai queimar gordura. Então, a 2 e a 3. A 9, ela é uma questão de doença, de parasitose, e ela vem falando sobre o surto de toxoplasmose que aconteceu em Santa Maria. E aí, para a gente falar da toxoplasmose, vamos lembrar que toxoplasmose é uma doença
causada por um protozoário, tá? Para quem aí não lembra, talvez, o que é um protozoário, ele é um ser unicelular, ele é um ser formado por apenas uma célula e que causa doença. Então, um caramujo de água doce como hospedeiro intermediário do verme causador da doença. Não, na verdade, isso aqui não é toxoplasmose. Isso aqui ele está falando de uma doença chamada esquistossomose e que também pode ser chamada de barriga d'água. Pode ser transmitida entre humanos por insetos hemípteros que defecam ao sugar o sangue. Gente, isso aqui é mal de Chagas. É causado por um protozoário transmitido através da ingestão de carne mal passada ou cozida, de alimentos contaminados com fezes de gato. Tá certo, tá? A toxoplasmose tu pode pegar comendo algum tipo de carne mal passada ou manuseando cocô de gato e depois levando a mão na boca, tá? Então, aqui, ó, é a letra C. Aí depois a gente tem ali, ó, provoca lesões de bordas avermelhadas de difícil cicatrização na pele e nas mucosas. Isso pode ser qualquer coisa, pode ser sarampo, pode ser rubéola, pode ser catapora, pode ser febre maculosa, pode ser um monte de coisa, tá? Então, causa perfurações na parede do intestino, que levam à perda de sangue, anemia, gerando palidez, e também é chamada de amarelão. Sim, essa doença, inclusive, ela é bem cobrada, é o amarelão, que também pode ser chamada de ancilostomose. Alguns conhecem como doença do Jeca Tatu. Então, 9C. Vamos para mais um. Que foi, meu filho? O que tu tá reclamando? Ele nunca, o Orfeu nunca aparece nas aulas, é sempre a Naomi. Hoje ele tá... Que foi? Hein, menininho? Ok, vamos lá. Bom, eu adoro quando a Murgues vem com essas questões de tirinha, sabe? Ah, essas tirinhas nem tem graça, mas é bonitinho, assim. Aqui. Daí é uma do Níquel Náusea, né? Bate uma bruxa ali na porta do menino. E aí ela diz assim, aí o menino responde para ela, mamãe falou que não tem isso. Daí ela sai falando, conversa mole. Quem não tem uma xícara de líquido amniótico de duende para emprestar? Tipo, imagina, né? Aí eu fico pensando, cara, ai, Orfeu, ele tá me mordendo. Cara, ele tá carente, ele quer atenção. Fica aqui com a mamãe. Aí, tipo, eu fico pensando, né? O cara tem que fumar alguma coisa para pensar em fazer uma tirinha dessas, do nada, assim. Mas ok, olha só. Aqui vem uma coisa importante. Por quê? Porque a URGS vem se referindo aos aminiotas. Eu já comentei isso. Os aminiotas são aqueles animais super adaptados para a vida na Terra. Então, eles já têm o líquido amniótico, o embrião
deles vem protegido contra desidratação. Ai, Orfeu! E aí, eu vou botar aqui pra gente, ó, quem são os aminiotas. Para, Orfeu, tá louco? Gente, fica quietinho aqui. Deita aqui no pó. Fica quietinho. Tá? Então, assim, ó. Os aminiotas são répteis, aves, e mamíferos, tá? Então, aqui a gente vai ter assim, assinale com V ou F, né? Seus embriões se desenvolvem em meio aquoso. Sim, que é o líquido amniótico. Tanto quando uma mulher, né, vai ganhar bebê, que a bolsa estoura, sai aquele monte de água, né? Aquela aguaceira. Lá, é o líquido amniótico, tá? Aí depois a gente tem aqui. O seu ovo permite a passagem de oxigênio e gás carbônico? Sim. Até o ovo de galinha, tá, gente? A casca, ela é permeável, até porque vocês imaginem que um bicho tá dentro de um ovo, precisa respirar. Não interessa se ele tá fechadinho lá dentro de um ovo, ele tem que respirar. Então, as cascas de ovo são bem porosas. Por isso que se diz, né, que não se lava ovo antes de guardar na geladeira, tá? Então, aqui, verdadeiro. Bom, vamos para o próximo. Seu líquido amniótico tem como função estocar resíduos metabólicos. Aí é falso. A função do líquido amniótico não é estocar resíduo, tá? A função do líquido amniótico é proteção. Então, aqui, falso. Então, até aqui, ó. Deixa eu fazer outra, depois eu já corrijo. Seu ovo é permeável à água, ocasionando a perda da gema dos mamíferos. Nada, tem nada a ver com perda de gema isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui é falsa também. Então, essa função aqui não é estocar resíduo. Essa função aqui é a proteção. Então, a gente tem VVFF, letra E. E aqui a gente tem, né, a 12. Em angiospermas, os óvulos desenvolvem-se em... Gente, óvulo é sempre semente. Sempre. Isso é uma regra. E ovário é sempre fruto. É isso aqui. Então, na verdade, se a gente olhar, a gente tem assim, ó. O ovário é o que está fora. O ovário forma o fruto. O óvulo é o que está dentro. Ele forma o que está dentro, que é a semente. Aí a gente tem aqui, em relação à fotossíntese, as reações independentes da luz utilizam moléculas formadas pelas reações dependentes da luz. Tá certo. A fase escura depende da luminosa. As reações dependentes de luz, assim como as independentes, ocorrem nos tilacoides dos cloroplastos. Na verdade, são só as que dependem de luz. As independentes, não.
O ciclo de Calvin utiliza gás carbônico e outras moléculas para produzir glicose? Sim. Ah, então, aqui a gente tem a 1 e a 3. A gente até aqui, tudo bem? Eu estou tocando. Qualquer dúvida, vocês vão perguntando. Então, eu vou passando aí. A 13. Observe a tira abaixo. Raízes aéreas servem para sustentação ou respiração. Raízes tuberosas servem para armazenar reserva. Aqui, desculpa, gente, ele tá olhando muito bonitinho. As raízes tuberosas servem para armazenar reserva. As raízes quadradas, eu não sei para que serve. Aí ele diz ali, assinale a alternativa correta sobre as raízes citadas no primeiro e no segundo quadrinho. Vamos lá, né? As raízes, as do primeiro, originam estruturas semelhantes a espinhos. Não, gente. Raiz aérea não parece espinho. O que origina espinho é caule, tá? As do primeiro representam epiderme multiestratificada, isso é, né, um revestimento com várias camadas de célula, que reveste as partes que estão expostas ao ar. Aí tá certo. Ó. As do segundo são típicas de manguezais, não são. Ó, exemplo de raízes tuberosas, nós temos batata doce e nós temos mandioca. As do segundo tem como exemplo a cebola. Cebola não é raiz. Cebola é caule. Tá? E é um caule do tipo bulbo. Os dois tipos de raízes apresentam projeções finas, denominadas austórios. Não. Por quê? Porque austório é raiz de planta parasita. A 14, né? Verdadeiro ou falso? Aqui é sobre artrópodes. Então, a gente vai ter aqui. Centopeias apresentam um corpo dividido em cabeça e tronco. Verdadeiro. Os insetos têm 3 pares de patas e 2 de antena. Não, não são 2. É 1 par de antena. Falso. Os escorpiões são aracnídeos que inoculam sua peçonha através dos ferrões das quelíceras. Não é quelícera, gente. É do aguilhão, que é a cauda. Falso. Os crustáceos geralmente têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen e 1 par de antena. Não, não é 1 par. São 2 pares. Essa aqui, ó, só a primeira era verdadeira, todo o resto era falso. Então, letra A. Aí aqui a gente vai ter a 15 e a 16 baseado nessa tirinha aqui. Então, vamos lá. A difícil vida dos pássaros limpadores de dentes de crocodilo. Aí o pássaro olha ali na boca do crocodilo e diz manga. Ele comeu manga. Considere as seguintes afirmações sobre os animais do segundo quadro, que são quem? O crocodilo e o pássaro. Os crocodilianos e as aves compartilham a sua ancestralidade com os dinos? Sim, gente, as aves vêm dos
primeiro, aquela história assim, ai, quem veio antes, o ovo ou a galinha? O ovo. Por quê? Porque os répteis têm ovos, e os répteis surgiram muito antes da galinha. Então, o ovo veio antes, tá? Os crocodilianos são ectotérmicos e dependem de fontes externas de calor. Sim, o que aquece o corpo de um crocodiliano, deixa eu botar aqui. O que aquece o corpo de um crocodiliano é o calor, são as fontes de sol, tá? E essas fontes de sol, tanto que aqui no Rio Grande do Sul a gente diz, né? Ah, vai ficar lagarteando no sol, né? Então aqui, sim. As aves apresentam um coração com 2 átrios e 2 ventrículos completamente separados, tá certo? As aves têm 2 átrios e 2 ventrículos que se separam completamente. Só aves e mamíferos têm esse coração. Então, também tá certo. Letra E. E aí nós temos aqui a interação ecológica entre os animais do segundo quadro é harmônica, interespecífica. Quando a gente fala de relação interespecífica, a gente está dizendo que são entre espécies diferentes. E esse tipo de relação é uma protocooperação, tá? Ó, todas essas aqui são harmônicas. Isso é, elas não causam danos, né? O amensalismo é desarmônica, ela causa dano. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre os tipos de interação, não lembra qual é um, qual é outro, ou não lembra quem é nenhum, pode aproveitar e perguntar agora, senão tá, eu parto do princípio que todo mundo lembra de todas e vou seguindo. Bom, Mauriceu, vem cá. Eu vou que dar umas brincadas aqui com ele. Esse gato é muito engraçado, pelo amor de Deus. Bom, olha só então, vamos lá. Aqui, ó, essa questão, ela fala de uma coisa que apareceu lá em agosto de 2018. Olha que loucura isso aqui. Foi divulgada na revista Nature a descoberta de um fóssil híbrido, né? Uma mistura, híbrido é uma mistura, de um fóssil híbrido entre 2 espécies humanas que já teriam sido extintas. Tratava-se de um fóssil de uma menina de 13 anos, de mãe Neandertal e pai denisovano. E ela teria vivido há 50 mil anos. Tá? Olha que loucura, certo? Sabendo-se que o DNA das 2 espécies, bem como o da garota híbrida, foi sequenciado, considere as afirmações abaixo. A1. A garota pode ser considerada um tipo híbrido? Sim, gente. A ordem do exercício já está te falando que ela é um híbrido, né? Pois apresenta genes típicos de cada uma das espécies na mesma proporção. Sim, mas como é que eu sei? Porque todo ser vivo, ele tem exatamente 50% da genética materna e ele tem 50% da genética paterna. Então, ela é meio a meio, tá?
A mãe era Neandertal, conforme evidenciado nas mitocôndrias da garota. Assim, gente, o DNA mitocondrial ele é sempre uma cópia materna. A gente só herda o DNA mitocondrial da nossa mãe. Então, através das mitocôndrias da menina, porque não acharam o fóssil da mãe e do pai da menina, né? Mas através das mitocôndrias da menina, viram que ela tinha um DNA de mitocôndria neandertal. Então, tá certo. Ah, o pai era denisovano, conforme evidenciado pelo cromossomo Y do fóssil híbrido. Gente, o fóssil híbrido era feminino. Então, assim, se o fóssil é feminino, não pode ter cromossomo Y. Por quê? Porque o cromossomo Y é só para fóssil masculino. Então, aqui, errado. 1 e 2, letra C. Aí vamos para um de genética aqui. Nas galinhas, existe um tipo de herança ligada ao cromossomo sexual que confere a presença de ausência de listras ou barras nas pernas. Galos homozigotos barrados, ZB, foram cruzados com galinhas não barradas, que são ZD e W, resultando em uma F1 de galo e de galinha barrada. Considere a proporção fenotípica esperada. Gente, vamos lá. Olha só, vamos fazer o cruzamento aqui. O galo era ZB. E ele era, ó, ausência de listras. Então, aqui, ó, o gene ZBzão, ele é não barrado. Logo, o ZBzinho é barrado. Tem barras, tem listras, tá? A galinha era ZBzinho, então a galinha era barrada, ó. E aí, aqui a gente vai ter a cruza. Então, olha só, a gente vai ter aqui um ZBzão, ZBzinho, ZBzão, ZBzinho. Logo, aqui embaixo, a gente tem 100% de machos não barrados. E aqui a gente tem ZBzão e W, ZBzão e W. Tá, 100% de galinha não barrada. São 640, né? É isso? Será que eu fiz certo? Eu acho que eu fiz alguma... Eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Só um pouquinho. Eu viajei aqui, gente. Ah, eu errei. Tá aqui, ó. Eu cruzei a F1. Ele quer que eu cruze a F2. Tá. Ai, ai, vamos lá. Não é que eu fiz errado, eu estava fazendo certo. Só que não, o resultado não é esse. Olha só.
Então, tá. Esse aqui, ó, esse resultado aqui é a minha F1. Aí eles querem a F2. Vocês viram que nasceram tudo igual. Então, eles querem a F2, que é um ZBzão com um ZBzinho, cruzando com um ZBzão com W. Aí, sim, essa aqui é a F2. Certo? E aí, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer esse cruzamento aqui, ó, da F2. Eita, Lele, vamos lá. ZBzão, ZBzinho, ZBzão e W. Até eu vou trocar cor aqui para ficar mais fácil. Então, a gente vai ter aqui ZBzão com ZBzão. ZBzão com ZBzinho. ZBzão com W. ZBzinho com W. Vamos ver. É 640 aves no total, né? Então, assim, se são, num total, 640 aves, cada quadradinho vale 160, porque se eu dividir 640 por 4, dá 160. Então, eu tenho aqui 160 machos não barrados, 160 machos não barrados, 160 mais 160, 320. 160 galinhas não barradas, 160 galinhas barradas, letra D. Aí, fechou. Tudo certo? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Nilton, ó, não tem dúvida, eu vou tocando. Ai, que ótimo. Então, tá. Vamos lá. Aqui. Pessoas que apresentam a síndrome de Down são, em geral, trissômicas para o cromossomo 21. Esse problema ocorre predominante devido à não disjunção do par cromossômico. Quando falamos em não disjunção, é a não separação. Só que aí tem uma coisa, tu nem precisa saber muito de mitose e meiose, tá? Por quê? Porque na anáfase, e aí tanto faz se for anáfase de mitose, anáfase 1, anáfase 2, agora ele veio para a casinha. Olha ali, ele ali em cima. Orfeu. Ai, que lindo! Ele tá ali. Então, assim, ó, a anáfase é a fase, ó, é a única fase da separação cromossômica. Logo, letra A. Sim, ele vai ali, ele adora ficar ali em cima. Eu fico incomodando ele. Ele reclama. Ele fica ali. Bom, vamos lá. Quase acabando. No que acabar a prova, eu libero vocês. Tá. Daí eu digo, vou só 15 minutos. A prova termina 8h30, não muda nada. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparece. No processo de especiação, pontinhos. Ai, meu Deus, sério, eu adoraria, mas eu não mal dou conta com 2. É que eu moro em apartamento, né? Ai, meu Deus, eu amo gato bebê. Ai, meu Deus. Olha só, aqui.
No processo de especiação, pontinhos. Ó, gente. Separação geográfica só tem um tipo. Separação geográfica só existe um tipo. Alopátrica. Já mata aqui. Deixa eu ver. Ai, nossa, tem que castrar. Os meus eu castrei, os dois são castrados, porque gato reproduz horrores, assim. A melhor coisa, eu acho. Eu vou ver se eu souber de alguém, eu te aviso lá no grupo. Tu está no grupo, né? Daí eu aviso. Pena, eu não tenho como mesmo. Ai, tá, mas vocês fizeram uma boa ação. Vão conseguir, sim. Põe fotinho deles na internet, assim, ver. Eu acho que gato é fácil de. Não sei se é fácil. Mas vão conseguir, sim. É brabo, né? Tadinho. Os meus eu adotei os dois também. Bom, aqui. Há 65 milhões de anos, no final do período Cretáceo, ocorreu a extinção em massa de diversos organismos, entre eles as dos dinossauros. As evidências indicam que esse evento ocorreu em consequência da queda de um asteroide que desencadeou drásticas mudanças climáticas no planeta. A partir do processo de extinção dos dinossauros, é correto afirmar que, gente, a partir do processo de expansão dos dinos, os anfíbios que passaram a habitar a terra firme expandiram-se. Anfíbio não habita a terra firme. Anfíbio está sempre preso em locais próximos à água, tá? E é assim até hoje. Então, não pode ser a letra A. Gente, só um pouquinho, olha isso. Ele aqui, ó, se exibindo para mim. Quem é o Nini? Olha só. Quem é o Nini? Quem é o Nini? Quem é o Nini? Quem é? Ai, ele fica se mexendo, ó, se exibindo. Vou dar aula, chega. Tá muito carente hoje. Então, assim, as grandes florestas de samambaias gigantes e cavalinhas de pequenas folhas extinguiram-se. Gente, samambaia e cavalinha tem até hoje, elas não se extinguiram. Tá? Então, não. Os insetos desenvolveram asas, tornando-se os primeiros seres vivos que podiam voar. Vocês lembram que tinham dinossauros que voavam, né? Então, não é verdade. Os peixes diversificaram-se, surgindo formas mandibuladas. Vamos ver. Os mamíferos primitivos que sobreviveram à queda do meteoro diversificaram e se expandiram. Isso aí está certo. Quando os dinossauros somem da Terra, os mamíferos que sobram, que eram mamíferos minúsculos que viviam em túneis, galerias embaixo do solo, eles não têm mais medo, né? Então eles começam a sair das tocas e vão dominando o ambiente terrestre. É a letra E. Opa! Peraí. Olha só. Em julho de 2018, foi vista no Parque Estadual de Itapuã uma onça parda, segundo maior felino da América do Sul. Esse evento não era observado há mais de 15 anos. Considere as afirmações abaixo sobre a onça parda. A onça parda é um carnívoro, que né, um carnívoro, tá certo? Que pode ocupar o topo da cadeia alimentar. Sim, gente, não tem predador de onça, né? Então, a onça tá certa. É um carnívoro lá do topo da cadeia. A onça parda, ao consumir
preás no seu ambiente, será uma consumidora terciária na cadeia alimentar. Aí tu tem que saber que preá é herbívoro, tá? Então, olha só, tu teria aqui assim, gramínea, aí o preá come a gramínea e a onça come o preá. Então, a onça não seria terciária, ela seria secundária. O crescimento populacional das onças pardas deve-se ao dimorfismo sexual evidente nesses mamíferos. Gente, dimorfismo é, tipo, um macho diferente da fêmea. E não é evidente. A maioria das pessoas olha uma onça, elas não sabem ver se é macho ou fêmea. Né? Então, tá errado. Então, a gente tem aqui letra A, apenas a 1 está correto. Opa! Agora começa a vir as ecologias da vida aqui, ó. O bioma Pampa tem importância local e mundial, pois abriga uma grande biodiversidade e apresenta, inclusive, algumas espécies endêmicas, tais como o tuco, que é o Quitenomis flammarioni, o beija-flor de barba azul e o sapinho de barriga vermelha. Assinale com V ou F as afirmações abaixo referentes ao bioma Pampa. A ocupação de áreas com grandes monoculturas, né, plantação de uma coisa só, e a introdução de pastagens compostas por espécies exóticas promovem a degradação do pampa, sim, porque a partir do momento que tu tem uma monocultura, né, que tu coloca espécie exótica, tu está degradando o ambiente. Falso. As espécies vegetais predominantes no pampa apresentam um sistema radicular fasciculado. Sistema radicular fasciculado é tipo raiz de grama. Então, tá certo. Que saco isso aqui, né? O pampa é um tipo de savana tropical. Não, ele é um tipo de pradaria, não de savana tropical. Savana tropical é o cerrado. O pampa, na América do Sul, ocupa o norte do Rio Grande do Sul, Paraná e Argentina. Não, né, gente? É o sul do Rio Grande do Sul. Falso. Logo a 23, letra A. Opa! Não, química não. Química não dá. Não dá para ser feliz. Ai, meu Deus, peraí. Gente, eu não consigo pegar a questão 24. Aqui. Em relação às densidades populacionais dos ecossistemas, tá? O que é correto afirmar? As populações aumentam independente... Gente, como é que vai aumentar independente de condição ambiental, né? A condição ambiental, ela que determina se tem comida, se não tem comida. Não tem como ser independente. Então, a letra A, falsa. Os limites ambientais provocam aumento de taxa de mortalidade e diminuição de natalidade, que é nascimento. Sim, o que é um limite ambiental? Comida. Se começa a faltar comida, os animais começam a competir por ela, começam a morrer, começam a nascer menos animais. Então, a letra B, ó, tá certinho. Os gráficos que expressam o tamanho de populações em relação ao tempo formam curvas ascendentes e... bom, as outras a gente já sabe que está errado. Então, vamos para 25. Em relação ao ciclo do nitrogênio nos ecossistemas, o que é correto afirmar? A biofixação ocorre tipicamente pela associação de fungos com plantas leguminosas. Não são fungos, são bactérias.
O processo denominado nitrificação refere-se à transformação da amônia em nitrato. É isso aí, é para isso que serve o ciclo do nitrogênio. Por quê? Porque o nitrato é o objetivo, o nitrato vai formar a proteína vegetal. O nitrogênio em répteis, além da decomposição, é eliminado através da amônia? Não, é eliminado através do ácido úrico. Os nitritos são solúveis em água e facilmente absorvidos pelas raízes das plantas. Não é nitrito, é nitrato. As bactérias Rhizobium são responsáveis pelo processo de desnitrificação do solo. Não, elas são responsáveis pelo processo de fixação do nitrogênio. Certo? Terminamos a prova de 2019. Agora a gente se vê no pré-prova. Certo? Obrigada, Imin, pela presença, né, em pleno verão, janeiro aí. Ok? Gente, brigadão mesmo pela presença. Um beijo grande, tá? E até o pré-prova. Certo? Me fui aqui. Deixa eu só pegar aqui, que deu uma travadinha. Até semana que vem, amada. Semana que... Se eu souber de alguém que quer gatinho, eu vou te avisar. Pode deixar. Fui.